O que são transtornos mentais? Os transtornos mentais são doenças? Esses conceitos são biológicos? O conceito de transtorno mental para a classe médica de modo geral é um conceito biológico, mas para muitos autores e pesquisadores de outras áreas, esse conceito é eminentemente político, sociocultural. Vamos falar a verdade, de certo modo a sociedade escolhe quem vai ser considerado doente ou não de acordo com seus interesses e conveniências. Se a prisão, por exemplo, é mais eficaz, não é classificado como doente, é classificado como criminoso. Se a igreja funciona melhor, não vai ser classificado como doente, vai ser classificado como pecador. E se algum medicamento funcionar melhor ou tiver algum lobby forte aí na área, aí você já viu, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso de um pedófilo que seja funcional, abstinente e virgem na pedofilia. O cara trabalha, produz, não estupra ninguém e não difunde pedofilia pela internet. Cadê o transtorno? Cadê a disfunção? Fora o fato, por exemplo, de que a transexualidade ainda é considerada doença pelas grandes classificações internacionais de doença. Sendo que, vejam só, a homossexualidade foi considerada doença por mais de 20 anos. É aquela história, é doença porque é considerado indesejável em termos sociais. Eis o juízo de valor. Haveria alguma espécie de jogo duplo nas classificações internacionais de doença? Por exemplo, no caso dos psicopatas, eles são classificados como doentes, mas o sistema bota o sujeito na prisão e resolve a história. É importante então classificar como doente para manter uma certa onisciência? Sabemos do que essas pessoas são e um dia ainda faremos uma droga para elas. Enquanto isso não ocorrer, deixe elas aí presas. E sendo classificadas como criminosas ou pessoas canalhas sem caráter, meu entendimento por hora é que os transtornos mentais, em sua grande maioria, não são entidades objetivas, naturais. Transtorno mental é convenção. Classificar esse ou aquele como transtorno mental é convenção. Talvez um ponto fundamental nesse debate é que a fronteira entre o que é saudável e o que é patológico é de fato pura convenção. Portanto, é valor, não é fato, não é factível, é valorativa. Wakefield, um dos autores mais relevantes nesse debate, afirma que há dois componentes na distinção entre o que é patológico e o que é saudável. Haveria um componente valorativo e um componente factível. O componente valorativo se refere ao que é desejável ou indesejável e varia conforme os contextos sociais. Se há disfunção e ao mesmo tempo essa disfunção é indesejável em termos sociais, logo existe ali a doença. Contudo, é muito complicado mesmo se falar em comportamentos disfuncionais, porque na maior parte das vezes um comportamento é disfuncional em um determinado contexto e não é em outro. É o que nos mostram claramente áreas como antropologia, sociologia, história. O comportamento não funciona para um determinado contexto social específico, logo é valorativo. E eu não estou de modo algum afirmando que transtornos mentais não existem. Parafraseando um pouco um artigo de Fulford, eu diria que o ponto central é que os transtornos mentais possuem possivelmente uma natureza diferente do que costumamos classificar como doença. O termo transtorno possui uma conotação, um peso mais valorativo do que o termo doença. Os valores expressos em relação à sintomatologia psicopatológica são mais divergentes do que os valores expressos em relação à sintomatologia do que a gente costuma chamar de doenças somáticas. Os valores humanos em relação a emoções, crenças, desejos, volições, sexualidade são mais diversificados. Cada um vai pensar uma coisa sobre isso, cada um vai ter um julgamento, um juízo de valor sobre isso, quando em comparação com os valores relativos aos sintomas físicos. A história mostrou isso com bastante clareza em relação à classificação da homossexualidade como doença, até poucos anos atrás, ou até mesmo no interessante exemplo que foi dado por Thomas Szasz. Ele, em um certo vídeo, vocês vão poder encontrar na internet, eu coloco o link na descrição, ele diz que na época da escravidão, o escravo que tinha o comportamento de fugir estava sendo classificado, em uma determinada época, com uma certa primazia do discurso médico, estava sendo classificado como transtornado mental, como doente mental, e a doença era a drapetomia. Havia uma doença para aquele escravo que fugia, ele era considerado um doente. Wakefield, para falar de disfuncionalidade, ele dá o exemplo da visão. Ele diz que evolutivamente um olho foi projetado para o reconhecimento e estimulação de luz, de estimulação externa, e que uma alucinação seria uma disfunção. Mas também isso depende do contexto, pois uma alucinação é muito bem-vinda, por exemplo, num terreiro ou num centro espírita, onde o sujeito lá vai ser até muito valorizado e vai ser classificado como alguém que tem uma capacidade superior, classificado, por exemplo, como médium.
Então, os sintomas de uma depressão, por exemplo, seriam disfuncionais. Mas, se eles existem, é porque eles foram selecionados evolutivamente. Foram adaptativos para a nossa espécie num determinado momento, em um determinado contexto. Então, já tiveram a sua funcionalidade e talvez ainda tenham. Há evidências de que muitos sintomas presentes na depressão ainda têm essa funcionalidade. A tristeza é um sentimento importante e útil, por exemplo. Enfim, a questão complicada é mesmo a questão conceitual. Vou deixar aqui para vocês uma citação de Thomas Szasz. A principal função e objetivo do DSM, que é a classificação de transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria, então o principal objetivo dessa classificação é emprestar a credibilidade à alegação de que certos comportamentos, ou mais corretamente, desvios da norma, são transtornos mentais e que tais distúrbios são, portanto, doenças médicas. Assim, por exemplo, alguém que joga, que tem o hábito do jogo patológico, seria classificado do mesmo modo como alguém que tem um infarto do miocárdio. Então, assim, o que nós temos, antes de tudo, são comportamentos que estão desviando de uma determinada convenção. E para a maior parte dos transtornos mentais atuais que nós observamos na sociedade, que causam dificuldades, transtornos, para a maior parte deles não há exame biológico que os ateste. Não há um exame de sangue para confirmar que o sujeito tem depressão. Há somente a observação do comportamento e do relato do sujeito, do relato da família. As classificações de doença trabalham com raciocínio, nesses casos, com raciocínio sindrômico. Existem, para essas classificações, síndromes, as quais reúnem uma série de sintomas cuja etiologia não está muito bem definida, ou seja, cuja causa não está muito bem definida. Você tem vários sintomas e não entende muito bem o que está produzindo aquele fenômeno que é composto por vários sintomas que talvez tenham várias determinações, várias causas. E vamos terminar com Thomas Szasz só para provocar um pouco, para provocar o debate. As doenças são um mau funcionamento do corpo humano, do coração, do fígado, do rim, do cérebro, enquanto nenhum comportamento ou mau comportamento é uma doença ou pode ser uma doença. Não é isso que as doenças são. Bom, meus amigos, esse vídeo aqui foi mais no intuito de se começar um debate para que a gente fique instigado aí para a questão do conceito de transtorno mental. Estou colocando algumas referências para que vocês possam se aprofundar nessa questão. Inclusive também estou colocando links para 2 vídeos cujo título é Doenças Mentais ou Transtornos Mentais. 2 vídeos em sequência, Doenças Mentais 1 e 2, coisa mais ou menos parecida com isso, onde eu tratei primeiramente dessa questão e trouxe também alguns aspectos aí interessantes para começarmos a debater sobre estas questões eminentemente conceituais.